Renda fixa para lá, renda fixa para cá, taxa Selic a 13,75%. Nunca se falou tanto em renda fixa. Mas e bolsa? Será que é hora de investir? Hoje estamos estreando o nosso papo Mina de Ouro com uma convidada super especial. Quem está aqui com a gente é a Mariana Negri, gerente da mesa de operações e assessoria de clientes da nossa corretora Itaú. Tudo bem, Mari? Tudo bem, Gabi. Obrigada pelo convite. Obrigada a você. E para a gente começar aqui o nosso papo, eu vou trazer um pouco de histórico. Lá em junho de 2021, especificamente no dia 7, o Ibovespa renovou a sua máxima histórica, encerrando o pregão aos 130 mil pontos. Na mesma época, nossa taxa Selic, que é a taxa básica de juros, estava em 3,5%. Naquele momento, ser um investidor muito conservador era até um pouco perigoso. Mas o jogo virou e agora, em 2022, o Ibovespa está aproximadamente a 112 mil pontos e a taxa Selic em 13,75%. Mari, nesse curto espaço de tempo, nós tivemos uma mudança de cenário relativamente importante. E agora? É momento de sair da bolsa e ir para a renda fixa? Essa é a pergunta de $1 milhão, né, que todo mundo está se fazendo. Mas eu vou responder de maneira bem objetiva, Gabi. Não, de maneira nenhuma. Renda fixa, ela é sim uma oportunidade de investimento que tem que ser sim considerada pelo investidor, mas não é a única, não é exclusiva. E bolsa pode sim ser um ativo que vai trazer excelentes retornos para o investidor, se ele souber como, quando, né, em que momento investir. Acho que um passo antes que a gente tem que dar é assim, entender por que a Bolsa sofreu nesse período. De fato, foi uma reviravolta muito grande, né? A gente mudou completamente de cenário em pouco tempo. Mesmo a gente que está no mercado há bastante tempo sentiu muito essa mudança, porque isso acontece, mas tende a ser um pouco mais gradual e realmente 12 meses é algo atípico. Mas a gente viveu momentos atípicos também, né? A gente veio de uma pós-pandemia, né? Todo um cenário super desafiador por 2 anos para todas as economias mundiais, para as empresas. E aí, posteriormente, no início desse ano, a gente teve a guerra da Ucrânia, o estouro da guerra, que impactou fortemente a oferta de grãos, gás, petróleo, carvão. Então, tudo isso impactou de maneira muito negativa o mercado, gerando uma grande aversão ao risco. E a aversão ao risco é um dos pilares aqui que mais afeta a renda variável. Os investidores com aversão ao risco, eles acabam buscando investimentos mais seguros, vamos dizer assim, mais conservadores. Então, a renda fixa passa a ser um ativo mais interessante. Mas, de novo, não quer dizer que para sempre ele vai ser o único e exclusivo ativo aqui para a gente considerar. Então, acho que quando a gente fala desses últimos 12 meses, são 3 pilares que a gente tem que se apoiar. Um é esse que eu comentei, né, a aversão ao risco. Isso é assim, um fator primordial e não foi só no Brasil, foi no mundo como um todo. Essa aversão ao risco somada a uma alta da inflação, né? Assim, a gente teve inflação de 2 dígitos em 2021, também fazia tempo que a gente não passava esse perrengue aqui no Brasil, mas não só no Brasil, né? Nos Estados Unidos, assim, não sabia o que era inflação nos Estados Unidos há muitos anos, crescimento vindo sem inflação, então essa conta de uma certa forma chegou, né? Somada à questão da pandemia, à guerra da Ucrânia. E aí, consequentemente, essa alta da inflação, ou da expectativa da inflação, ela gerou a alta de juros, né? Então, esse aperto monetário, ele foi muito em detrimento dessa alta de juros, para controlar, né, uma das ferramentas ali que o Banco Central tem para controlar essa alta da inflação. Então, você soma a aversão ao risco com a inflação, mais uma taxa de juros alta, chegando a, como você falou, 13,75, podendo chegar em 14. Agora o ciclo está no fim, né? Então, esse é um dos outros motivos que, de repente, não faz tanto sentido entrar na renda fixa, que essa onda passou um pouquinho e agora nos parece muito mais a vez da bolsa do que da renda fixa. Mas tudo isso somado, de fato, não é um cenário ideal para a renda variável. Mas, assim, tudo isso que eu comentei, de maneira nenhuma desabona o mais importante da Bolsa, que são as entregas de resultados das empresas listadas na Bolsa.
Então, nesse mesmo período, a gente acompanha os resultados trimestrais das empresas listadas, né? O nosso research, nossa área de estratégia na corretora, ela faz toda a cobertura dessas ações, dessas empresas, desses resultados, e os balanços vieram super em linha. Óbvio, foi um cenário super desafiador, muitas empresas tiveram que trabalhar muito bem o custo, mas as empresas estão entregando bons resultados, elas estão tendo crescimento, muitas inclusive acima do Ibovespa, acima do mercado. Então, de novo, aqui não é um fator que desabou na Bolsa, muito pelo contrário, me parece até uma grande oportunidade aqui para a gente olhar ativos que podem estar baratos, né? E aí, de novo, pensando sempre num médio e longo prazo, porque não dá para brincar de entrar na Bolsa e ficar 3 meses, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso. E aí, um outro ponto fundamental aqui é a diversificação. Então, o investidor que ele entra, e aí não só bolsa, né? Ele entra nesse universo de investimentos, a primeira coisa que ele tem que olhar é se ele está diversificando, porque um dia o dólar está em alta, outro dia os juros, depois é a bolsa, e se ele põe todos os ovos dele numa cesta só, ele pode dar muito certo ou pode dar muito errado, né? Então a diversificação aqui, ela é, de tudo isso que eu falei, o pilar fundamental para o investidor sempre acompanhar, né? Sempre seguir essa diretriz. Mari, ótimo ponto que você trouxe aqui sobre diversificação. Realmente é muito importante que a gente olhe os investimentos de uma forma com várias opções, né? Que a gente tenha na nossa carteira investimentos diferentes para a gente extrair dela o melhor risco e retorno. E pensando aqui em quem quer investir, entrar na Bolsa agora, a pergunta que não quer calar. Bolsa é para todo mundo? Bolsa é para todo mundo. Bolsa é para todo mundo. O que eu acho que diferencia a quantidade que você vai investir na Bolsa. Óbvio, um investidor super, ultra conservador, de repente esse perfil precisamos aqui entender. Até porque a Bolsa, né, gente, não se reduz só a ações, né? Não é só ação da Petro, ação da Vale. Você tem uma série de investimentos em renda variável, como ETFs, BDRs, os próprios fundos imobiliários, que tendem a ter uma volatilidade um pouco menor do que algumas ações, como small caps, enfim, ações que têm mais volatilidade do que outras. Então, mesmo no universo de Bolsa, você tem muitas opções ali, muitas oportunidades quando você olha perfil, né, tolerância ao risco. Mas, de maneira geral, sim, a Bolsa é para todo mundo. Inclusive, a gente acompanha, né, os dados na B3, os CPFs só crescem, inclusive das mulheres, o que é uma ótima notícia, né? E acho que aqui o grande ponto que a gente tem que olhar é isso, assim, é o peso que você vai colocar. Então, quando você começa a investir, quando o investidor começa a investir em Bolsa, e aqui falando do universo de ações especificamente, além da diversificação, então, assim, tem que ter a reserva de emergência. E aí as ações, elas têm que ser uma parte do investimento olhando médio e longo prazo. O investidor precisa entender que ao entrar em bolsa, um dia ou outro, uma hora ou outra, ele vai sofrer uma oscilação. Não existe, nunca vi em 10 anos de mercado, um investidor que aplicou em bolsa de valores e só ganhou. Ou só teve alta. Isso não existe. Esse ano mesmo, quando a gente olha de janeiro para cá, a gente teve 2 meses de forte queda. Maio e julho foram meses de forte queda, mas elas já foram recuperadas em agosto. Então, só em agosto, a Bolsa, nem acabou o mês ainda, subiu 8%. Agora, quem comprou em agosto e está surfando os 8%? Uma pequena parcela. A maioria já está carregando essa posição por um tempo. Então, é para todo mundo desde que respeite-se o perfil do investidor, a sua tolerância ao risco, o seu momento de vida, né? Então, eu quero comprar uma casa, eu quero, daqui 6 meses eu vou precisar resgatar o dinheiro. Você não vai aplicar na Bolsa de Valores, né? Você não vai comprar uma ação de Vale ou de Petro para resgatar daqui 6 meses. E você não vai colocar todo o seu recurso também nas ações. Então, se você respeitar o seu perfil de investidor, esse peso, né? essa quantia, essa parcela, e o momento que você quer, né? O que é momento ali, o que é objetivo que você está buscando com as ações, com esse investimento em ações, melhor dizendo, sim, é para todo mundo, né? Não tem porquê.
Perdão, não tem por que o investidor não comprar ações na bolsa, né? Perfeito, Mari. E você trouxe um ponto importantíssimo que é a questão do tempo, né? O tempo para o investidor, ele é o melhor aliado. E quanto mais tempo tivermos, melhor. Inclusive, isso está relacionado a algo que quem já investe em bolsa há um tempo conhece bem, a tal da volatilidade. Mas por que, para a bolsa especificamente, quanto mais tempo tivermos, melhor? Essa é a pergunta para mim fundamental, né? A gente vê muito investidor entrando na bolsa querendo comprar na mínima e vender na máxima, né? E como eu comentei isso, assim, não vou dizer que não existe, não vou dizer que não acontece, mas é quase que menos de 0,01%. O tempo ele é grande aliado porque as ações, elas sofrem, como eu comentei, volatilidade ao longo do tempo, é natural. É diferente de uma renda fixa que tem um prazo de vencimento, que tem uma taxa pré-fixada ou indexada. As ações, elas são negociadas no mercado secundário através de oferta, demanda e expectativas. É difícil você controlar isso, né? Então, mas você tem fundamentos como resultados, cenário macroeconômico, cenário microeconômico, né? Então, quando você acredita no potencial de valorização de uma empresa, de um setor, de um segmento ou da própria bolsa como um todo, querendo operar, por exemplo, índice, você está olhando o crescimento do país, crescimento do PIB, estabilidade de inflação, crescimento de resultado das empresas, e isso não necessariamente vai acontecer em 1, 2, 3 ou 6 meses, isso vai acontecer ao longo do tempo. Acho que um grande erro que muitos também investidores fazem é ficar mudando muito de estratégia. Então você entra hoje na bolsa, né, e aí você compra determinadas ações de um determinado setor, e aí aquela estratégia começa a não dar muito certo e você migra para outra estratégia. E aí aquela outra estratégia não começa a dar certo e você migra para outra estratégia. Então, né, é fundamental, assim, o investidor que está long only, que a gente fala, né, que está comprando ações para carregar para médio e longo prazo, ações com bons fundamentos, sólidas, com bons potenciais, boas expectativas de resultados. Poxa, um balanço ou outro não veio tão bem, ou tem um fator exógeno macroeconômico influenciando de maneira um pouco mais negativa a bolsa como um todo. Por que zerar essa posição se você não precisa daquele recurso, né? Por que se desesperar? Então, tem que tomar muito cuidado com o efeito manada aqui, né? Tem vários vieses quando a gente fala de mercado de mercado financeiro, mercado de investimentos, mas é muito importante o investidor estar fiel à sua estratégia. Precisa ter um pouco de paciência, né, Mari? Precisa ter bastante paciência. Então, o tempo é super aliado, a diversificação é super aliada e tem que ter paciência, tem que ter resiliência e acreditar na estratégia que você traçou. Não quer dizer que você não possa mudar no meio do caminho, né? Realocar, rever ativos, percentuais, pesos, porque a economia muda, o seu momento de vida muda, eventualmente até o seu perfil e tolerância ao risco mudam. Então, é importante, sim, realocar e ponderar tudo isso, mas de uma maneira, de novo, embasada e não por um fator ou outro pontual ali, que aí você, enfim, vai acabar mudando as suas estratégias, sendo que, na verdade, você poderia ter esperado um pouquinho mais. E a gente teve vários exemplos disso, né? Assim, em 2020, eu estava na mesa, foram 6 circuit breaks. Assim, a bolsa ela veio de 100 mil para 70 mil pontos. Muitos investidores acabaram zerando suas posições ali, e assim, é um cenário super difícil, é fato, é fácil olhar o passado agora, mas poxa, no mesmo ano a bolsa voltou para os 100 mil e depois bateu 120 mil pontos, né? Aí voltou um pouquinho, então assim, olha quantos altos e baixos ela veio apresentando nesse meio tempo, mas quando a gente olha os últimos 5 anos, ela se valorizou 40%. Quando a gente olha esse ano, ela já se valorizou 7%. Então, de novo, o tempo aqui e a paciência é fundamental para você ter, enfim, ganhos aqui e conquistar aqui um bom investimento na bolsa, né? Mari, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, foi incrível a nossa conversa. Eu que agradeço, Gabi. Muito obrigada, foi ótimo. E você, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Nos vemos no próximo Minas de Ouro. Até mais!